Olá, turma, tudo bem? Bom, para a aula de hoje nós vamos continuar a discussão do livro de José Carlos Libânio, Organização e Gestão da Escola, tá? No qual nós vamos discutir o capítulo 7, Princípios e Características da Gestão Escolar Participativa. Desse modo, algumas questões norteadoras, né, que a gente pode retirar do próprio título do texto. O texto que ele é muito didático, uma característica desse autor, José Carlos Libânio, ele consegue aí escrever textos didáticos, por isso que é considerado, a maioria dos seus livros são considerados clássicos na pedagogia, não é? Então, ele escreve com uma certa facilidade de leitura, de compreensão daquilo que ele quer passar para a formação de professores e professoras. Então, a primeira pergunta que a gente pode retirar do próprio texto é: quais são os princípios e quais são as principais características dessa gestão escolar participativa que ele está propondo aqui. E antes de iniciar diretamente no conceito de gestão democrática e gestão participativa, o autor ele vai fazer uma introdução sobre a concepção de educação escolar, ou seja, para pensarmos a gestão participativa e como todo o movimento para pensar a escola, a organização da escola, do trabalho pedagógico, a gente volta o olhar também para a concepção de escola que a gente quer alcançar, a concepção de educação que a gente quer alcançar. Então, vocês podem acompanhar aí na página 137, o autor vai falar sobre a função social da escola e pedagógica das escolas, né? Pensando o quê? O asseguramento do desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais pelo seu empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos processos do pensar, na formação da cidadania e na formação ética. Então, o autor ele aponta logo no início do texto a concepção de escola, ou seja, a relação da escola com a sociedade, a função social da escola, né? Para pensarmos uma gestão participativa, ele propõe essa discussão sobre a escola, sobre a gente retoma também os conceitos das tendências pedagógicas, né, para fazermos essa relação com a função social da escola, ou seja, com aquilo que se pretende alcançar no sentido social, com a instituição de ensino escola, né? Qual a função social da escola para pensarmos uma educação, uma gestão democrática participativa nesse sentido, certo? Mais os conceitos de gestão democrática, participação e direção escolar. Dentro dessa perspectiva, né, de retomada do conceito de gestão democrática, a gente vai até a LDB, o artigo 14 da LDB, para entender aí essa gestão democrática a partir de duas palavras-chave. Quais são essas palavras-chave? Né? A participação e a autonomia, né? Ou seja, a participação da comunidade escolar e da comunidade local, mas a autonomia das instituições de ensino para que a gestão democrática seja efetivada. Bem, na página 141, o autor ele vai apresentar aí alguns princípios da organização e gestão escolar participativa. E aí, essa gestão escolar participativa não é nada mais, nada menos que a gestão democrática, tá? Tendo em vista que a participação e a autonomia são aí os dois conceitos, os dois princípios essenciais que definem o que é uma gestão democrática. Então, ele vai apresentar como o trabalho de organização escolar ele deve ser pensado na instituição de ensino e como a gestão escolar, a gestão participativa, ela deve contribuir para para que o trabalho escolar aconteça, não é? Então, ele apresenta também alguns princípios da gestão participativa ou da gestão democrática, que são a autonomia, né, como um princípio básico dado no artigo 14 da LDB,
A relação entre direção e equipe escolar, a gente for pensar também essa questão da direção, na gestão democrática a gente não trabalha com essa percepção de direção escolar, né? Mas aí a gente pensa e entende que o autor traz essa relação entre direção e equipe escolar justamente para que a união desses dois grupos, né, justamente faça com que a gestão participativa aconteça e seja consolidada. O planejamento também, como um dos elementos da gestão democrática, da gestão participativa, não é? Que é o planejamento da escola, o planejamento corresponde à elaboração do projeto político-pedagógico da escola, também a formação continuada de professores. Então, a formação continuada de professores aqui, como valorização do pessoal do magistério, dos profissionais da educação, é um ponto muito importante numa gestão, para pensarmos uma gestão participativa na escola. Por quê? Porque a escola está em movimento, né? A escola está em movimento, a escola está inserida numa outra instituição, que é a instituição social, que é a sociedade. Então, essa instituição, essa sociedade, ela está em movimento, de tal modo que a instituição, que é a escola, também precisa acompanhar esse movimento de mudanças sociais. Então, não dá para permanecer com a mesma formação inicial de 20 anos atrás, né, naquela instituição. Então, é dever, é princípio de uma gestão participativa a preocupação e a promoção da formação continuada dos seus professores. Por fim, transparência e avaliação, né? Eu acho que o autor apresenta aí 8 princípios, mas eu, de forma resumida, eu apresentei esses 5, de modo que a gente pudesse juntar todos os princípios e resumir para esses 2, a transparência e a avaliação coletiva, tá certo? A transparência, inclusive a gente viu sobre isso numa questão, naquelas questões de concurso que vocês responderam, a transparência como uma forma de manter a lisura de todo o processo de gestão participativa, de gestão democrática, nas tomadas de decisões, certo? Então, de modo geral, esses são os princípios que o autor apresenta, e são os princípios, são questões que a gente precisa saber quando a gente for falar sobre gestão participativa ou gestão democrática, como nós estamos tratando aqui. Bom, e aí uma questão para a gente pensar essa relação desse conteúdo, né, desse tema, desse texto de Libânio, com a nossa disciplina Prática Pedagógica 7. Se vocês observarem a ementa de vocês, um dos conteúdos presentes na ementa é justamente essa relação com a gestão democrática, tendo em vista a gestão escolar, né, e a organização do trabalho pedagógico. A gente está tomando como referência a gestão democrática, até por uma questão da própria legislação educacional, e tomando como referência a escola pública, né? Embora a gestão participativa ela venha apresentar para a gente, nos termos de Libânio, uma forma de conduzir uma gestão democrática na escola, né? Uma das formas de gestão participativa dentro da escola pública. Então, essa é nosso ponto de partida, esse é o nosso ponto de partida, a nossa referência, né? E aí, essa disciplina de Prática Pedagógica 7 faz uma relação, ela conversa, ela dialoga com os outros conteúdos que vocês estão vendo, né? Estão estudando nesse semestre. Então, vocês observar bem a ementa, vocês vão perceber essa relação com os outros conteúdos do semestre, justamente por ser uma disciplina prática, um componente curricular prático. A proposta de estudar esses elementos é justamente saber como a gente vai atuar enquanto pedagogo, pedagoga, né, na escola pública. Então, é uma função do pedagogo, é uma função da pedagoga a participação na gestão escolar, né? A participação dos profissionais da educação, a formação continuada de professores, e a avaliação, enfim. Nossa função de docente na escola pública, na escola básica,
também é dessa de participação na gestão escolar. Daí a importância desse tema, a importância da gente conhecer esses princípios, aprofundar esses princípios, porque é uma forma também de preparar a gente já para as práticas. Daí eu pergunto para vocês, e aí deixo uma questão para vocês refletirem, né? Imagine você passando num concurso público, ou então sendo nomeado professor temporário de uma instituição de ensino pública da educação básica, e você é convidado ou convidada a participar da gestão escolar, né? Você vai ser presidente do conselho de classe, do conselho de ensino, vai ser presidente vai ser o diretor nomeado da escola, tal. E aí, o que é que você deve fazer? Como você vai trabalhar? Quais as ações você vai empreender? Fica aí essa reflexão para vocês para vocês escreverem, se quiser escrever no comentário para a gente dialogar aí em formato de fórum, tá certo? Bom, então a gente encerra esse conteúdo aqui. Nós temos um encaminhamento, né, que vai ser a produção textual dos capítulos 6 e 7 desse texto que nós discutimos, tá certo? Na próxima semana nós já temos um outro texto sobre planejamento escolar. É um artigo um artigo científico, é bem curtinho, tá certo? É uma fácil leitura boa de se fazer. E com a discussão do próximo texto, a gente encerra essa unidade, essa unidade sobre planejamento, sobre gestão escolar, tá certo? Então, a gente vai encerrar essa unidade na semana que vem, dá uma pausa e já vai para as oficinas temáticas também, na outra semana, daqui a 15 dias, tá? Bom, então é isso, né? Fica o texto aí, eu já disponibilizei o texto da próxima semana e a gente se encontra numa aula síncrona na próxima semana. Até mais!